Glória a Deus. Dava um beijo na testa desse homem aqui, ficava todo vermelho, né? Já fica vermelho só em falar, né? Uma benção. Graças a Deus, viu? Como era bom aquele tempo, né? De nós podermos nos abraçar, né? Conversar, estar mais próximos. Como era bom. Mas em nome de Jesus, isso vai voltar um dia. Para a honra e glória de Deus. Amada igreja, eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 15. Todos acharam? Amém? Gênesis, capítulo 15. Vou ler alguns versículos com vocês. Não vou ler todo esse capítulo 15. Eu quero que vocês guardem no coração de vocês, nesta noite, esse tema que Deus colocou no meu coração. Gênesis capítulo 15, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Versos 5 e 6. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Verso 6. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Verso 12. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Verso 14. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome. Louvamos aqui nesta noite, glórias ao teu nome. O teu nome é poderoso, o teu nome é excelso. A tua palavra diz que o Senhor é um Deus de proezas, um Deus de maravilhas. Obrigado, papai, que teu Santo Espírito continue conduzindo esse culto ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, eu fiz questão de ler esses versículos do capítulo 15, porque Deus falou ali com Abrão, e ainda na época não era Abraão, e ele disse: você, Abrão, pode contar aí essas estrelas, assim será a sua posteridade. Mas Abrão, antes disso, vocês serão reduzidos à escravidão por 400 anos. Mas depois eu vou livrar vocês, e vocês sairão com grandes riquezas. E todos nós conhecemos a história do povo de Deus, não é isso? Em que aquele povo, tempos depois, ele foi escravizado pelo Egito, não foi isso? Bom, eu quero que vocês guardem na mente, e nós vamos falar de um tema: do deserto. O deserto na nossa vida. O deserto que algumas vezes nós passamos. E eu coloquei como tema dessa mensagem, título dessa mensagem, os ensinamentos do deserto na vida cristã. Porque o deserto ele traz para nós experiências na nossa caminhada. E quando a gente fala de deserto, nós pensamos às vezes em coisas ruins, não é isso?
Mas nem sempre. Nós devemos buscar a direção de Deus, que no deserto também nós aprendemos. No deserto também nós vamos ensinar. Deserto é momento de crise, mas é momento de aprendizado. Em nome de Jesus. Aquele povo hebreu, ele viveu literalmente uma experiência de deserto. Sabemos que esse povo passou mais de 4 séculos vivendo sob domínio e cativeiro egípcio. E durante todos esses anos, muitos valores, hábitos, costumes pagãos, estranhos ao propósito de Deus, foram incorporados à sua própria cultura e religião, sem que eles dessem conta da gravidade destas mudanças. Após todo esse tempo que ele ficou ali, eles foram libertos e iniciaram a sua jornada pelo deserto, em direção à terra prometida, que Deus havia prometido a Abrão. O deserto foi, na verdade, uma experiência espiritual, ela foi uma experiência pedagógica e ela foi uma experiência libertadora. Espiritual por quê? Porque ela revelou a distância em que aquele povo se encontrava de Deus. O Deus como Criador, o Deus como Senhor da vida deles, já não ocupavam o mesmo lugar, havia um vazio na alma daquele povo. E um texto, um versículo muito interessante, quando mostra essa distância entre o homem e Deus, foi no próprio Éden, né? No próprio paraíso. Né? Em Gênesis, quando Deus perguntou a Adão, qual foi a pergunta célebre? Onde estás? E o que Adão respondeu? Eu estava escondido, pois eu tive vergonha, porque eu estava nu. E essa experiência espiritual no deserto, ela traz essa revelação para nós. Que muitas vezes estamos longe de Deus, não é Deus que está longe de nós. Não foi Deus que se afastou de Adão, mas o pecado, sim, afastou o homem de Deus. E aí, às vezes, nós entramos, vamos dizer, depois eu vou falar um pouco mais, numa crise, e a crise ela não tem um significado tão ruim para nós. E aí perguntamos, onde está Deus? É a pergunta que Deus faz para nós nessa noite. Onde está você? Onde está o Hortô? Onde está a sua igreja? É muito interessante quando a gente procura entender que o deserto ela traz essa experiência de que nós estamos longe, mas nós precisamos nos aproximar de Deus. Muitas coisas acontecem na nossa vida, e falei há umas 3 semanas atrás, ou 2, devido às nossas próprias escolhas. Não é isso? Que nos afastam de Deus. Mas Deus está sempre com seus ouvidos para nos ouvir, sempre com as suas mãos para nos abraçar, para nos acalentar, para nos colocar de pé. E muitas vezes colocamos a culpa em Deus. Muitas vezes não olhamos para nós. Essa experiência ela também pode ser, no deserto, uma experiência pedagógica. Por quê, pastor? Porque o deserto, naquela caminhada daquele povo, foi demonstrado, através de fatos, da própria experiência, a verdade sobre o caráter de um povo que, conquanto ele afirmasse que a sua fé estava inabalável, podia-se perceber que esta fé não era tão sólida quanto eles afirmavam ser. Por que o deserto nos traz uma experiência pedagógica? Quando a gente fala em pedagogia, nós lembramos de ensino, não é isso? Eu não sei se os meninos estão prontos, mas eu não tinha pedido a eles, mas eu queria que eles colocassem Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. E esse texto é espetacular, de que o deserto é algo pedagógico para nós, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Deuteronômio, capítulo 8, verso 2. Olha que coisa tremenda. Deus usando a vida de Moisés,
Olha o que ele diz, vou ler também lá no telão com vocês. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Esses 40 anos, para o que, igreja? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Verso 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, presta atenção, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Vocês entenderam como a experiência do deserto, do nosso deserto, ele é algo pedagógico, algo que nós aprendemos. Aprendemos a como nós nos aproximarmos de Deus. Aprendemos a como buscar a Deus. Aprendemos a entender, ou buscamos a entender o porquê daquela situação, para que aquela situação que está acontecendo conosco. Não deixa de ser pedagógico, mas essa experiência ela é libertadora. Porque aquele povo, através de todas as experiências vividas, pôde experimentar um processo de libertação das suas mazelas, dúvidas, medos e de suas próprias ilusões. O deserto revelou para aquele povo os segredos mais profundos da alma, inclusive a idolatria que orgulhosamente rejeitavam, que jamais seriam suficientemente honestos para reconhecer. Muitas vezes nós temos coisas que colocamos como ídolos na nossa vida, e o deserto nos abre os olhos de que tem coisas que são ídolos na nossa vida. Não falo ídolo de imagem, de coisas que precisam ser tiradas da nossa vida para termos uma melhor intimidade com Deus. Amém, igreja? O que temos colocado como ídolos na nossa vida diante de Deus? Entre nós e Deus, é a pergunta. Às vezes um ídolo pode ser um filho, pode ser a própria esposa, pode ser o próprio marido, pode ser até um próprio time de futebol. Não vamos falar de futebol não, que o negócio ficou feio, né, Alexandre? Ficou? Meu Deus. E às vezes é isso. Pessoas, coisas, carros. Eu conheço um colega que trabalhou comigo na aeronáutica há muitos anos. Mas o ídolo dele era o carro dele. Era o carro. Era uma coisa impressionante. Ele não dava carona para ninguém. Eu ia para o Sindacta, lá no Lago Sul, e ele não dava carona para ninguém. A única pessoa que dava carona era o Ortuan. Sabe por quê? Porque eu, com todo cuidado e querendo evangelizar aquela pessoa, aquele colega, Aquilino, eu entrava assim, ó. Eu não fechava a porta. Não fechava. Porque eu sabia que ele ia fechar a porta. Se eu fechasse a porta e batesse um pouquinho a mais, ele mandava eu sair. Porque eu já tinha visto isso acontecer. Então, eu entrava de pé em pé, e sentava aqui com minha mochila aqui na frente, e esperava ele, eu já entendi, ele ia e fechava a porta. Ok, Orton? Você aprendeu? Eu falei, aprendi. Eu queria uma carona para casa, ele ia para o mesmo bloco que eu. Ainda ia esperar ônibus ainda. E aí, para fazer compra, ele ia para o supermercado. Fazia aquela compra do mês. Bagageiro do carro dele? Nananina, não. Na época não tinha Uber, chamava um táxi. Botava no bagageiro do táxi, ele ia com o carro dele vazio para casa. Para viajar para o Rio de Janeiro, onde nós temos familiares, eu não sei como é que ele conseguia fazer isso, com a esposa e a filha que ele tinha. As mulheres são uma bênção para viajar, não são? Carrega matula demais, roupa demais.
não fiquem aborrecidos comigo, mas uma bolsinha para ele, uma bolsinha para a filha, uma bolsinha para a mulher. Chegava em casa e tinha garagem, ele cobria tudo aquilo, o carro dele ainda com uma cobertura, para não cair poeira no carro. Uma pessoa dessa, eu falei assim, Jesus liberta essa vida. Eu falei assim, o que é mais importante para você, é o carro ou é a família? Ele, não, Arthur, é porque eu tenho que ter cuidado com o carro. Sim, você vai ter cuidado, mas você não está tendo cuidado com a sua família. Era um ídolo para ele, eu não sei como é que ele está hoje. Porque depois eu saí do quartel. Mas eu falava de Jesus para ele. Eu falei assim, ore a Deus, eu estou orando por você, para Deus tirar essa coisa do seu coração. Ele aborrecer com todo mundo. Tem uma pessoa que bateu o carro, ele falou, pode sair agora. E eu estava um pouco distante, porque só levava uma pessoa, nem duas ele levava uma. E mandou a pessoa embora. Eu falei, não faz isso não. Olha o que você está fazendo com as vidas. Jesus morreu pela sua vida. Já viu se Jesus fosse assim tão egoísta, tão arrogante como você está sendo? Eu tinha liberdade de conversar com ele. Às vezes colocamos ídolos entre nós e Deus. O deserto, na nossa experiência cristã, nós carregamos segredos na nossa alma, igreja. Carregamos segredos. Segredos que somente o deserto é capaz de expor diante de nós e de Deus. Ele também traz mais alguns ensinamentos. É no deserto que nos encontramos sós diante de Deus. Nós e Deus. É o Ortuan e Deus. É o Helmut e Deus. E aí? A gente quer fugir para um lado, quer deixar a situação para trás, quer jogar debaixo do tapete, Deus fala, nananina, não. Você vai tratar essa situação. Que eu vou te ensinar a caminhar pelo deserto. A Bíblia diz que os pés, os sapatos não se envelheceram, não foram rasgadas as roupas. Olha que negócio. A fé é isso, acreditar nisso, de que realmente os sapatos, imagine ali aqueles sapatos crescendo, não se rasgaram as roupas, se mantiveram. Aquele povo foi alimentado com maná do céu, como nós lemos. E aquele povo ainda resmungava, reclamava, 40 anos. 40 anos. Quantos anos nós temos murmurado contra Deus? Quantos anos nós temos reclamado contra Deus? E sempre colocando a culpa em Deus. E a gente deixa de olhar para nós. No deserto não existe outra alternativa, senão somente Deus. Somente Deus pode dar sentido às coisas que muitas vezes relativizamos. Essas coisas que às vezes relativizamos, igreja, às vezes a família, às vezes a própria igreja, valores éticos, princípios bíblicos. Infelizmente, essas coisas têm acontecido no meio da nossa igreja. Eu falo nossa igreja, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falo no geral, nós relativizamos. Não, é tranquilo, pastor, pode. Não, é tranquilo, aceitar. Não, vamos ter que aceitar. E aí esquecemos de Romanos 12, que não devemos nos conformar, renovar nossa mente. Estamos relativizando as coisas. Está aí o dia a dia acontecendo, e nós estamos, em vez de fazermos a diferença no mundo, o mundo está vindo para dentro da igreja, de uma forma tão avassaladora. E a igreja não tem reagido. A igreja tem sido inerte. O que devemos fazer? O que devemos fazer?
O deserto, nós estamos sós com Deus. É nós e Deus. Precisamos buscar essa intimidade com o Senhor, em que, nessa intimidade, nós vamos ser mais sensíveis à voz de Deus, igreja. Muito mais sensíveis e entender o que Deus quer para a nossa vida. No deserto, o deserto significa espera, silêncio às vezes, né? É um encontro para nós podermos dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Foi assim com a vida de Jó. Ali é o deserto. É nós e Deus. Invariavelmente, nós somos levados ao deserto em virtude de crises. Preste atenção. Ou sofrimentos que se instalam em nosso caminho. Não é? Falar de deserto é falar de crise. É falar de problema. E que nos leva muitas vezes a uma reação de inconformismo e rebeldia, e não de aprendizado e renúncia. O que eu vou aprender naquele momento de dificuldade da minha vida cristã? O que Deus quer me ensinar? E aí nós vamos para aquela frase que eu disse aqui. Onde está Deus? Deus esqueceu de mim. Deus me deixou. Não, igreja, Deus está do nosso lado, pronto a nos ouvir, pronto a nos abençoar, pronto a nos curar. Às vezes entramos aqui dentro da igreja, do templo do Senhor, a igreja são vocês, somos nós, com muita mágoa, muita coisa machucada ainda, do passado, que não foram tratados, que não foram curados, que nós não aprendemos a nos libertar daquilo. E a gente vai carregando para o resto da vida. Às vezes, os filhos levam traumas de pequeno para a sua vida adulta, para o casamento, né? Principalmente as meninas. Tocando um pouco no assunto passado, às vezes não teve boa figura de pai. Eu já vi, vocês devem conhecer, eu conheci, não só uma, e não querem casar, porque tem a figura do pai como uma figura ruim. Então não veem possibilidade de se casar e ter um marido dentro de casa, porque a história dela lá atrás foi ruim, foi péssima. É complicado isso. Mas no deserto, igreja, é o lugar da nossa autenticidade da verdade. Outro ponto. É um lugar de encontro conosco mesmo, com as nossas mentiras e ilusões. Vemo-nos como Deus nos vê. O deserto é um lugar de verdade, onde nós somos desnudados. O bispo Josué, um tempo atrás, falou, né, dos 3 tipos de visões. Como o outro me vê, como eu me vejo e como Deus me vê. São 3 tipos de visões. Nós devemos procurar entender e viver como Deus nos vê. E se tiver coisas ruins, buscar uma vida de santificação. Amém, amados? Em nome de Jesus. É no deserto que se dá a nossa verdadeira conversão e santificação. Eu escrevi aqui uma frase de um autor chamado, não é, o nome dele, o primeiro nome é Segundo mesmo, Segundo Galileia. É o nome dele, o primeiro nome é o Segundo e o segundo nome Galileia. Não é Segundo Galileia, é o nome dele. Interessante isso. E ele diz assim, abre aspas, o deserto é o caminho da libertação interior, onde Deus fala ao coração do homem e onde o espírito do mundo que nos fascina pode emudecer. Amém? Fecha aspas. Autor do livro A Sabedoria no Deserto. Segundo Galileia.
é o nome dele. Isso é muito interessante para nós refletirmos nessa noite. Sabe por quê? Porque o deserto nos ensina a amar verdadeiramente. Um outro ponto. Ao sermos confrontados conosco mesmo, temos a consciência mais real e verdadeira sobre nós. E isso livra-nos de julgar os outros, de criticar e de se sentir superior. Porque, olha só, o Helmut, olha aí como é que eu fiz com o Helmut, o pastor Helmut. Mas tem 3 dedos para mim, não tem? Mas eu apontei só um para ele, mas a minha intenção é de acusar o Helmut. A minha intenção é dizer assim, eu estou assim porque você é o culpado. Quando nós nos conhecemos, sabemos, sabe o quê? Que somos limitados. Nós somos falhos. Nós somos pessoas pecadoras, como o outro. Se a gente parar de criticar o outro e olhar para nós mesmos, nós vamos ser mais sensíveis a essa voz de Deus no deserto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A gente parar de olhar para os defeitos dos outros e entender que nós servimos a um Deus poderoso, que pode mudar toda e qualquer circunstância, todo e qualquer coração. O que devemos fazer? Sabendo que nós somos falhos, sabendo que nós somos limitados, sabendo que nós somos pecadores, é orar pelo próximo, para que ele seja abençoado. E a gente critica, e a gente critica. E o que nós temos feito para ser bênção na vida do próximo? Esse é o deserto que passamos. É o ensinamento, é o dia a dia. O deserto tem o poder de humilhar-nos. Foi o que nós lemos aí em Deuteronômio 8, não foi? De fazer-nos reconhecer e aceitar que também temos falhas, como eu já disse a vocês. Infelizmente, a competitividade e o individualismo são os obstáculos maiores que encontramos no caminho do amor e do relacionamento pessoal. O deserto elimina tudo aquilo que se coloca entre nós e o próximo. Quando naquele deserto, naquela situação, naquela dificuldade, nós entendemos que nós precisamos melhorar como pessoa. Aí nós vamos abençoar a vida do outro. E se o outro não melhorou ainda, ajude. Dê mais um passo. Caminhe mais milhas. Perdoe quantas vezes for necessário. Em nome de Jesus. Foi assim a entrega do Deus Todo-Poderoso, do seu Filho na cruz por nós. Ele não olhou para o Ortuan, olhou para o Ortuan se eu merecia ou não. Eu merecia era a morte. Mas ele deu, sabe o quê? O que eu precisava, a salvação. O Ortuan precisava da salvação. E Deus entregou o seu filho pela minha vida, mas também entregou pela sua. O deserto é um grande lugar de aprendizado para cada um de nós, igreja. Em nome de Jesus. 4º ponto, o deserto, aí nós vamos falar, é o lugar da tentação, é o lugar da crise, mas também o da superação. Amém? Em nome de Jesus. Da mesma forma, e eu citei aqui, que para Jó, o deserto é o lugar de encontro com Deus, mas também era um encontro com o demônio. Foi ou não foi? Quem conhece a história de Jó? Não é isso? Deus e o diabo estavam presentes aonde? Na crise de Jó. Não foi? Jó capítulo 1 não tem aquele diálogo do diabo com Deus? E o que Deus falou? Só não toca na vida. Pode tirar tudo. E a palavra crise, aí eu busquei, né? O entendimento. A palavra crise, no latim, é crisis, e significa momento de mudança. Essa palavra crise também é usada na medicina, não sei se alguns médicos, doutores podem me ensinar também, podem depois falar se eu errei ou não. Essa palavra crise, usada na medicina, eles usam para aquele momento assim, ó, esse é o momento
se aquela pessoa vai ser curada ou vai morrer. É um momento de crise. Então não vejam a crise como uma coisa ruim na vida de vocês. Vejam como um momento de aprendizado e mudança de atitude. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Não reclame da crise, mas busque o entendimento, primeiramente, de Deus, para você aprender e superar esse momento que você passa, seja em que área for, em nome de Jesus. Nós precisamos primeiramente de Deus, mas também nós precisamos de vocês, cada um de vocês. Esta igreja é uma igreja feita de pessoas. E sabe qual é o problema de igreja? Qualquer igreja? Nós. É gente, é feita de gente. Cada um na sua limitação, cada um na sua dificuldade, cada um no seu pecado, mas que procura viver uma vida de santidade. Mas precisamos um do outro. Esse é o grande problema de igreja, qualquer igreja. Igreja tem falhas, ninguém é perfeito, ou tem alguém perfeito? Bispos não são perfeitos, mas somos abençoados por Deus. Pastores não são perfeitos, mas também somos abençoados por Deus. Vocês também não são perfeitos, mas também vocês são abençoados por Deus. Aqui nós nos igualamos, igreja. Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui. O pastor está aqui, traz uma reflexão, vocês aprendem alguma coisa, mas também nós aprendemos diariamente com cada um de vocês. Não somos melhores que vocês. Aliás, pastores, bispos, líderes precisam muito das suas orações. Dia após dia. Então, nunca se esqueça de orar pelos pastores. Em nome de Jesus. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é tremendo. Ele traz para nós, dentro da crise, dentro do tempo de mudança, grandes ensinamentos. O deserto era a oportunidade de Jó escolher se seguiria com Deus, apenas pelo desejo de amá-lo e servi-lo, ou se ele iria se fechar no seu mundinho, dando ao diabo o prazer da vitória. E às vezes passamos por isso, né? Nos nossos momentos de deserto. E Deus está falando para nós hoje, nesta noite, que precisamos aprender dele, amar a ele e servir a ele, em todas as circunstâncias. Se amamos, se perdoamos o próximo, se usamos de misericórdia no próximo, estamos aprendendo a sermos servos de Deus. Amém, igreja? Por último, o deserto espiritual é uma tremenda experiência, onde tudo o que não é Deus se desfaz para que a nossa alma o contemple e o adore. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? A nossa fome, ela tem de ser de Deus. A nossa busca, ela tem de ser para Deus. Em nome de Jesus. E como é bom, com todas as circunstâncias que nós temos passado, igreja, ver cada um de vocês aqui na casa do Senhor. É a fé que move o coração de vocês. E cada dia, quando nós buscamos ao Senhor, esse Deus nos abençoa. Esse Deus nos fortalece. Apesar do momento, entre aspas, de crise. Mas não leve essa palavra daqui hoje como uma palavra ruim.
mas uma palavra que vai te ensinar a caminhar no deserto. Vamos orar. Senhor Deus, louvado seja o Senhor. Eu quero te agradecer, meu Pai, pela vida dos teus filhos que estão aqui nessa noite. Que o Senhor a cada dia, Pai, traga esses ensinamentos e muito mais, Senhor. Aqui, Senhor Deus, foi uma breve reflexão, mas que a tua igreja se fortaleça a cada dia, Senhor. Se fortaleça na tua palavra, se fortaleça falando contigo, orando contigo, se fortaleça nessa intimidade, lá no quartinho, lá no quarto, as portas fechadas, aonde só o Senhor está vendo. Aqueles que entraram aqui nesta noite, tristes, amargurados, com algum tipo de situação difícil na vida, algum tipo de deserto. Mas Deus, que nesta noite o teu povo saia daqui fortalecido no Senhor Jesus Cristo, crendo, tendo a esperança, sim, Deus, de dias melhores, em nome de Jesus Cristo. A esperança de que nós servimos e falamos com Deus que é um Deus que faz, um Deus soberano, um Deus poderoso. Eu coloco a tua igreja em tuas mãos, papai querido. E Deus, fala o coração dos teus filhos, e que cada um de nós possamos entender o que o Senhor quer para nós nesse momento em que eles estão passando. O Senhor conhece o coração de cada um, Pai, aqui nesta noite. Sabe como entraram aqui, Senhor. Mas Deus, vá tratando, vá curando. Realiza o milagre, papai, na vida dos teus filhos. Obrigado, Senhor, por esta noite. Louvado seja o teu santo nome. Glórias a ti, Senhor, em nome de Jesus. Vamos louvar. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja.